no ar mais um programa para você saber como será a sua semana. As previsões astrológicas desta vez de 18 a 24 de abril. Tô aqui com a Marcela dos Reis, que é esotérica e também psicóloga, e ela vai tirar as previsões através das cartas do tarô. Então vamos começar, Marcela? Vamos começar. Vamos começar bem, vamos começar com Áries. Olá, essa vai ser uma semana que Áries vai reconhecer o potencial dele para mudanças, aonde a inteligência será muito necessária. No aspecto afetivo é interessante ele controlar um pouquinho os ciúmes, porque esse ciúmes pode causar um pouquinho de intrigas, um pouquinho de brigas, mas controlando a tendência a melhorar bastante. É uma semana onde a saúde vai estar boa, desde que ele controle um pouco o estresse, uma tendência a ter um pouquinho de dores na região mais baixa da coluna. E no trabalho é uma semana muito boa, que pede para que o ariano coloque os sonhos dele em prática, tenha uma postura inteligente e promova mudanças no ambiente de trabalho. Mudanças pequenas até, mudar a forma de agir, mudar a forma de algum processo, isso vai trazer grandes benefícios para ele. Bom, Ariano, tá aí para você. E agora o próximo signo é Touro. Vamos para Touro. Essa vai ser uma semana onde o taurino estará em contato muito mais forte com o mundo espiritual e ele vai perceber essa presença sim. É uma semana onde ele tem que agir de forma política, engolir um pouquinho de sapo, não ficar tão estressado com as coisas no primeiro ponto, porque isso vai ser bem interessante, que a partir do momento que ele deixar de agir levado pelo estresse, ele vai compreender melhor o que acontece em torno dele. É uma semana que, em questão ao sentimento, vai estar meio complicadinha, porque ele tende ao isolamento, e é um isolamento importante para ele reconhecer de forma mais adequada o que acontece no externo dele. Na saúde, é uma semana onde existe uma tendência um pouquinho de dores articulares e problemas até bobos, como um pouquinho de pressão alterada, coisa assim, mas nada muito preocupante. A dica que eu dou para o nativo de Touro essa semana é a seguinte: se reserve um pouco, sai um pouquinho, tente olhar as situações que te ocorrem de forma como observador, não se envolvendo de forma tão constante, porque isso vai fazer com que você compreenda melhor sua vida e vai fazer com que a semana ocorra de forma mais tranquila. Bom, depois de Touro, agora chegou a vez de Gêmeos. Essa é uma semana meio complicada para o nativo de Gêmeos, porque existe uma necessidade de começar coisas novas, de dar novos passos na vida. Porém, para se ter novos passos na vida, novas realidades, é necessário que se saia da posição de sofrimento, deixe o passado para trás de forma segura e que deixe as ilusões de lado. Então, é uma semana onde o nativo de Gêmeos vai se sentir um pouco até pressionado. Existe um sofrimento, mas se ele conseguir transformar esse sofrimento em aprendizado, a tendência é que essa semana ele perceba a seguinte coisa: putz, muita coisa que estava chata acabou. Porque ele deixou também de ter aquela postura, pobre de mim, pobre menino. E ele começou a ver as coisas como realmente eram. É importante sim ele promover um movimento diferente nessa semana, tomar cuidado com o estresse. E é interessante que o nativo de Gêmeos saia um pouquinho. É importante que ele saia dessa posição de sofrimento, porque isso está deixando ele deprimido. Bom, uma dica importante, hein, pessoal, prestar atenção. Agora o próximo signo é Câncer. Essa é uma semana onde o nativo de Câncer vai estar com as emoções à flor da pele, como se ele já não estivesse sempre de forma aflorada, mas vai estar um pouquinho pior nessa semana, porque a tendência é que coisas novas apareçam e ele sinta a necessidade de conhecer essas coisas novas de forma muito mais profunda. Então isso vai mexer um pouquinho no eixo de equilíbrio dele. O tarô ainda não nos mostra se é algo relacionado ao trabalho ou à vida afetiva. Porém, eu acredito que seja muito mais relacionado à vida afetiva. Pode ser um momento novo no relacionamento, pode ser uma pessoa nova, porém isso vai mexer um pouquinho com as estruturas de afeto do canceriano. Em relação ao trabalho, a gente percebe que é uma semana onde ele tem que ter uma postura muito mais rígida. Ele está muito nos pensamentos, não está agindo de forma racional. E isso tende a atrapalhá-lo um pouquinho e tirá-lo de situações que são boas, que as pessoas estão até entendendo como sendo tanto quanto imaturo. Então ele precisa voltar, racionalizar, centralizar os pensamentos para conseguir pôr a vida em ordem. O nativo de Câncer nessa semana é interessante sim entrar em contato com o elemento terra, entrar em contato com plantas
e parques e tentar racionalizar. Ele tá meio perdidinho. Uma boa dica é ir no Vila Lobos ou no Parque da Água Branca também, né? Uhum. É uma boa dica para você. E o próximo signo é Leão. O nativo de Leão começa a semana um tanto quanto introspectivo, voltado para si mesmo. E essa introspecção vai fazer com que a inteligência dele fique muito mais aflorada e ele consiga compreender de forma muito mais calma e tranquila o que acontece à volta dele. É uma semana onde ocorrem transformações muito sérias na vida do leonino, principalmente as transformações vinculadas ao trabalho. Talvez ele não veja de forma concreta essas transformações hoje, porém, ele vai começar a perceber que grandes frutos serão colhidos, desde que ele haja de forma tranquila e inteligente. É importante ele lembrar o seguinte: a inteligência vem aliada à humildade, manter uma postura humilde, uma postura paciente para que ele consiga lidar melhor com todas essas transformações e guardar um pouquinho para si próprio sucesso, porque ele gosta de falar demais e essa semana não é interessante ele comentar muito o que está acontecendo. Semana para ficar calado. Ficar calado. E depois de Leão, chegou a vez de Virgem. Essa é uma semana que o virginiano vai se encontrar muito ligado ao mundo espiritual, até agindo de forma mágica na vida. Agir de forma mágica não é necessariamente você fazer um ritual, você acender uma vela, muito pelo contrário, é você confiar que o mundo espiritual age de acordo e transforma a sua vida. E o virginiano vai perceber isso, que ele vai perceber assim, putz, eu falo, acontece, eu penso de forma positiva, a minha vida melhora. Então é legal ele aproveitar esse fluxo de energia para que as coisas fluam da melhor forma. É uma semana de otimismo, é uma semana onde portas se abrem, ele reconhece o poder real dele e o tarot pede o seguinte: liberte-se do passado, liberte-se de preconceitos, e o virginiano é necessário que ele liberte-se de tantas regras que ele impõe a ele mesmo. Se ele for um pouquinho mais livre, tiver um pouquinho mais de jogo de cintura, a tendência é ele conseguir viver bem melhor. Bom, chegamos à metade dos signos, lembrando que essas previsões são do dia 18 ao dia 24 de abril. O próximo signo da vez é Libra. Libra já vai começar a semana reavaliando um pouco a situação de vida dele, promovendo mudanças positivas, porque o libriano tende às vezes a ficar muito no pensamento e agora ele vai começar a pôr as situações na prática. O tarot pede para que o libriano tenha jogo de cintura, não é nem 8 nem 80. Se ele conseguir ficar nos 45, tá ótimo, porque ele tende a oscilar muito. E é interessante nessa semana ele achar um eixo de equilíbrio, principalmente assuntos vinculados ao trabalho. Não precisa ser mais, não precisa ser menos, mas ele tem que achar um ponto onde ele se sinta confortável. Nas questões afetivas, é importante ele lembrar que é legal ser um pouquinho mais afetuoso, um pouquinho mais carinhoso, porque ele vai estar numa semana um tanto quanto racional. Se ele agir de forma mais afetuosa, carinhosa, a tendência é ele receber muito mais carinho, o que vai ajudar ele nesse processo de reavaliação. E na saúde, é importante ele tomar cuidado com o risco de torções no pé. É muita mudança, isso tende a mexer um pouquinho com as articulações, principalmente a do tornozelo. Bom, e depois de Libra, agora é a vez de Escorpião. O nativo de Escorpião já começa a semana buscando muita satisfação. E essa busca por satisfação vai fazer com que ele escolha entre caminhos diversos. Como ele vai escolher o caminho correto? Voltando para si, se reservando um pouco, colocando até um véu em cima das suas atitudes, tentando se reservar, porque isso vai fazer com que ele entenda melhor as situações que ocorrem ao redor dele e que ele haja de forma um tanto quanto mais equilibrada, porque o nativo de Escorpião, ele é movido pela emoção. Ele é muito instintivo, muito passional, e isso faz com que às vezes ele perca o eixo de racionalidade dele. E é importante ter a satisfação, mas ter uma satisfação aliada a uma segurança. Então, como ele quer isso, como ele quer ser feliz e como ele quer ter estruturas sólidas na vida, tanto no aspecto sentimental, quanto na família, quanto no trabalho, é importante ele voltar um foco para o lado racional. Assim como o nativo de Câncer, é importante entrar em contato com a natureza, ir a um parque, o nativo de Escorpião também, que são dois signos ligados à água. Deve visitar o Parque da Água Branca, o Vila Lobos, ou ir numa das nossas diversas praças, passear um pouquinho, entrar em contato com o verde, vai ativar esse lado racional dele. E agora o próximo signo é Sagitário.
Sagitário começa a semana também promovendo mudanças. Mudanças que visam ele sair um pouco dessa postura que ele está se sentindo mal. Putz, eu não estou sendo tão verdadeiro comigo, eu não estou sendo tão verdadeiro com os outros. Então a tendência, até dessa cobrança interna que faz com que ele não se sinta bem, é ele promover mudanças. E mudanças que serão positivas, que vão abrir todo um espaço para que novas coisas entrem na vida dele. É importante que o nativo de Sagitário entre já a semana querendo mudar, mas agindo de forma positiva, com pensamentos positivos, compreendendo que certas perdas no começo são perdas, mas que depois se tornam situações positivas. Porque sempre a gente tem aquela tendência, putz, olha, não deu certo tal coisa, não sei o quê. Isso não é legal, porque a gente acaba atraindo coisas que não são boas pra gente. A partir do momento que a gente, olha, não deu certo, pronto, acabou, o universo acaba respondendo de forma positiva, mandando coisas muito legais. É importante, sagitariano, promover essas mudanças assim, ser racional, ser um pouquinho frio, mas manter a esperança de que as coisas melhoram, porque o mais legal do signo de Sagitário é que ele tem uma fé incondicional. Então ele não pode perder essa fé, não. Bom, e depois de Sagitário, vamos falar de Capricórnio. O nativo de Capricórnio tem que começar a semana com um pouquinho de cuidado com traição. Tanto a traição que ele comete contra si, no sentido de se enganar, de não agir de forma tão plena, que Capricórnio se engana. Putz, eu não preciso de tal coisa. Ele sempre tem essa tendência de achar que não precisa de algumas coisas. Quanto traição de pessoas, aquela mentirinha, aquela fofoca, coisas que vão machucá-lo. Até porque assim, ele é muito rígido no julgamento. Então, se a pessoa cutuca, ele vai cutucar de uma forma tão semelhante ou promover um julgamento muito cruel. E não é interessante nessa semana ele fazer isso. Então, assim, é ficar atento ao mundo externo, é ficar atento às coisas que acontecem, é ser político, sim, é lembrar que, principalmente no ambiente de trabalho, as pessoas são políticas, não são tão amigas igual ele pensa, mas manter um pouco isso, na questão afetiva, manter isso tranquilo. Lembrar que, assim, ele chegou onde chegou porque tem potencial, porque é bom, porque é bem visto pelas pessoas, então não se deixar influenciar por essas situações, não. No aspecto afetivo, por causa dessa situação vinculada ao trabalho, fica um pouquinho meio complicado, ele fica um pouquinho meio instável. Porém, assim, os anjos estão tomando conta. Uma dica para o nativo de Capricórnio: acende na segunda-feira uma velinha para o seu anjo de guarda pedindo proteção. Só isso. Pede proteção, pede guia, discernimento para as coisas, a semana fluir de forma mais calma. Bom, chegou a vez de Aquário. Essa vai ser uma semana boa para Aquário. É uma semana, ele vai buscar muita alegria, acho que até por causa desse feriado prolongado que a gente tem, a tendência é ele se divertir bastante. Porém, o tarô alerta para a seguinte situação: tenha liberdade sim, mas não abuse. Porque ele aqui tem uma combinação que dá um risco assim de acidentes relacionados ao álcool e direção, de excessos que vão causar alguma doença. Então, assim, é tomar cuidado, é se divertir, que é uma semana muito boa, muito propícia para diversão, mas ter um pouquinho, um pezinho no chão, lembrar, putz, na segunda-feira volta de ritmo normal. É uma semana, sim, onde o aquariano vai buscar sua liberdade, vai buscar sua satisfação e vai ter muito poder para conseguir fazer isso, desde que ele busque uma comunicação verdadeira, desde que ele lembre que é importante ter satisfação, desde que as demais coisas estejam bem situadas. Porque se ele não estruturar bem a busca dele pelo sucesso, pelo prazer, ele vai ter uma coisa muito momentânea. Então, assim, nativo de Aquário, a sua vontade é começar a semana numa quinta marcha. Começa na segunda, para você conseguir ter pique, ter estrutura para aguentar até o final. Bom, e agora é a vez de Peixes. Essa é uma semana onde, apesar do nativo de Peixes estar com uma necessidade tremenda de se libertar de uma série de coisas, de pessoas, de situações, ele se vê tendo que escolher caminhos. E é uma escolha complicada, porque tem muita coisa nova aparecendo e o pisciano fica, nossa, o que eu vou fazer? Principalmente em situações vinculadas ao aspecto afetivo. Não é um amor novo, não, às vezes é até uma situação, um relacionamento, um momento novo, e ele está se sentindo meio inseguro. A partir do momento que ele confia no universo, ele não se cobra tanto, a tendência é ele conseguir achar um caminho seguro para ele. Confie mais que os anjos estão ao seu redor, deixe um pouco sua vida
nas mãos de Deus, no sentido, putz, eu não tenho capacidade de resolver isso agora, então vou confiar que Deus vai fazer isso por mim, que a tendência é as coisas fluírem de forma calma. Em questão de saúde, é importante assim, por causa desse estresse, em decorrência dessas escolhas, ele vai ficar meio abalado, então tem uma tendência a ter algumas dores estomacais, um pouquinho de dor de cabeça. Ele controlando esse estresse, isso melhora. Não é interessante ele tomar nenhum remédio essa semana de livre vontade. Vou lá na farmácia comprar tal coisa sem uma prescrição médica, porque existe um risco de intoxicação. Então, assim, tá estressado, a gente entende, a gente aceita, mas esfria a cabeça, vai dar uma volta, vai, mais uma vez, outro signo de água que existe a necessidade de entrar em contato com o seu lado racional, então, mais uma vez, vai no parque, vai numa praça, vai ver árvore, vai pôr a mão na terra, vai aterrar essa energia. Porque daí você consegue entrar em contato com o que você tem de melhor e encontrar o melhor caminho para você. Bom, chegamos ao fim. Marcela, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato com você, passa o e-mail para o pessoal. marceladosreis@yahoo.com.br. Gente, é isso. Até semana que vem. Boa Semana Santa, boa Páscoa. Aproveitem bastante, comam bastante chocolate. E segunda-feira a gente tá de volta aqui com mais previsões.